maravilhosa, né? Bom dia a todos, boa noite. Olha, tá vendo? Nervosa. Esse negócio, né, de vir aqui na frente assim, a gente fica tímida. Baiano é tímido, é. Mas, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre pensamento é vida. Eu pedi emprestado, Manuel, esse tema baseado no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Esse livro eu não pensei que ia ser tão, sabe, depois me arrependi tanto de ter pedido emprestado, porque a gente estuda uma coisa, lê e gosta e acha que depois pode, sabe, reproduzir aquilo aqui na frente. Então vão tendo paciência, porque o negócio é fogo. Mas eu fiz assim, bem basiquinho, para a gente poder entender e eu também não ficar morrendo de vergonha de vocês. Mas esse livro de Emmanuel, dentre toda a obra de Emmanuel, que é maravilhosa, e a gente estuda muito de Emmanuel aqui em alguns trabalhos, principalmente os Se Vira nos 30, né? As atividades de 30 minutos. Esse livro é bem fininho, assim, mas é uma coisa, é um conteúdo assim, maravilhoso. E ele explica que esse livro é uma cartilha que é usada no mundo espiritual, nos educandários, para os espíritos reencarnantes. Então, aqueles espíritos que vão reencarnar e que já têm uma visão de Deus diferente da que tinha antigamente, né, vindo de tradições religiosas antigas, estão prontos para serem orientados com essa cartilha. E um dia alguém pediu essas orientações aqui no mundo físico e ele aí enviou através de Chico Xavier, que psicografou esse livrinho. Então é um livrinho, menino, é assim, sabe, mas é pesado que é danado. E ele fala sobre pensamento e vida. Então, para não ficar muito parecido com o livro, eu botei pensamento é vida. Só para ficar diferente, né? Então, uma coisa maravilhosa que ele já traz no prefácio, ele diz que o pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Por isso é preciso que o espírito reencarnante, ou nós que já reencarnamos, estejam já reconhecendo Deus como Criador, não mais com aquela visão daquele Deus do passado que julga, que pune, que manda uns para o céu, outros para o inferno, aquela visão antiga, né, primitiva. A gente tem agora essa visão do Deus Criador, extremamente, infinitamente amoroso e bom, que tudo faz dentro da sua infinita misericórdia para que possamos, através das reencarnações, ter todas as chances de recomeçar cada vez que não conseguimos concluir o nosso trabalho. E que já nos deu como objetivo, desde que nos criou simples e ignorantes lá atrás, né, como princípio inteligente, até nós agora no reino nominal, com pensamento constante, com raciocínio, vivendo consequências, né, nos criou para a angelitude. Então, nos criou simples e com livre-arbítrio para podermos nos desenvolver, mas nos deu um objetivo final. Ele já disse, olha, vocês vão começar aí do zero, mas vocês chegarão à perfeição. Então, nós somos fatalmente direcionados para sermos felizes e sermos perfeitos. Então, esse é o destino do Espírito. Nada move esse destino final, porque o que Deus cria, é Ele que cria a inteligência suprema, e a gente nem discute Deus. Deus é a causa primeira. Então, como nós temos esse objetivo final, Emmanuel fala sobre isso, né? Que o nosso pensamento vai criar a vida que procuramos. Então, a nossa vida é um reflexo de nós mesmos. Enquanto não nos identificarmos com o infinito amor de Deus, ou seja, enquanto não evoluirmos ao ponto de realmente nos transformar de uma forma mais definitiva, nós vamos refletindo nas nossas vidas, nas nossas encarnações, o que trazemos
na alma, no espírito, que nós já angariamos, né, de bom e de positivo e de negativo. Então, no primeiro capítulo, ele já fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, não importa as reencarnações, aonde a gente reencarne, em que povo, que língua, que já há milênios viemos reencarnando, não importa. A vida que teremos, seja lá em que padrão nós reencarnamos, né, com qual finalidade, padrão social, cor, acesso à vida acadêmica ou não, seja lá qual seja o destino daquela encarnação, ela refletirá o que vai na nossa alma. Por isso, às vezes, a gente é pobre e diz assim, se eu fosse rico, eu seria mais feliz, porque eu teria possibilidades de ter isso ou ter aquilo. E, às vezes, a pessoa é rica e diz, ai, meu Deus, se eu tivesse um pouco menos, eu seria mais feliz, porque eu fico com tanto acesso às facilidades e termino não cuidando de mim. Então, a vida vai refletir o que somos por dentro, não o que temos no exterior, né, no mundo físico. Então, é o espelho em toda parte. Aí ele fala o seguinte, muita gente pensa que os pensamentos são frutos da inteligência, né, das ideias, dos conceitos, das nossas crenças. São também frutos disso, mas são frutos das emoções e dos sentimentos, né? As relações afetivas, o que produzimos em termos emocionais, é isso que fica dando aos nossos pensamentos uma forma construtiva ou negativa. Então, ele diz que em todos os domínios do universo, o pensamento vibra numa influência recíproca. Então, vibramos, todo mundo vibra, está pensando, a gente sabe que não para de pensar, né? Até quando a gente vai fazer meditação, tem umas pessoas que dizem assim, pare de pensar, esvazie a mente. Rapaz, não tem quem faça isso. Então, se alguém disser isso a vocês, perguntem logo, vem cá, a sua está vazia? Não pode, né? Só quem fica sem pensar nada, a gente não sabia, mas vai saber agora, às vezes são os bichinhos que a gente tem, que são quase gente. A minha cachorrinha mesmo é quase uma pessoa. Mas quando ela está assim, lá no cantinho dela, ainda agora aquela idosa, né? Me olhando assim com aquele olhinho enxergando longe, assim, aquela carinha meditativa, né? Então, se a gente olha nosso bichinho assim, fica, meu Deus, o que será que ele está pensando? Nada. O animal não pensa nada, porque o pensamento é fragmentado, ele não é pensamento contínuo, ele não raciocina, ele não tem karma, ele não tem direito à escolha. Então, ele só vive a percepção que ele tem, né, dessa formação do perispírito que fomos nós quando estávamos no reino animal, né? A gente vinha dessa formação perispiritual até poder, quando já completos, entramos no reino nominal e aí tome lapada, né? Raciocínio, tudo que a gente queria ter e não tinha, começamos a ter e aí ganhamos de quebra viver as consequências. Então, todas as vezes, né, que a gente vive de escolhas, a gente vive as consequências da nossa escolha. E quando a gente não pensa que não quer escolher, a gente vai viver a consequência por não ter escolhido, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Estou falando muito rápido? Estou nervosa. Ele pensa que eu não fico. Quem me conhece sabe que eu não tenho. Então, o pensamento é isso aí, ó. Né? O pensamento, faltou uma partezinha, é um fluxo energético do campo espiritual. A vibração é um movimento de vai e vem, né? Um pensamento vibratório, são ondas eletromagnéticas. Então, a coisa vibra. Então, imagine todo mundo pensando, mas diz que não tem encontros e desencontros, não. O negócio vai organizado, né? Mas são as ondas que vibram e estão percorrendo aí o espaço e todo mundo capta, né? Eu capto de Mauro, Mauro capta o meu, é que a gente não tem a consciência disso. Mas como a gente capta? Porque ele diz que a influência é recíproca, mas que a gente tem um negócio, olha, que tudo se renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Não há confusão, mas há uma repercussão geral. E o pensamento, né, tem uma velocidade tal que ele viaja muito rápido. Então, o que eu penso aqui, aí a gente vai para a lei da afinidade,
Os pensamentos semelhantes aos meus se encontrarão com os meus, né? A gente sabe que os semelhantes se atraem. Então, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Cadê? Foi? Por essas imagens, estacionamos, nos purificamos ou progredimos. Então, à medida que recebemos, que jogamos o pensamento, outros pensamentos são jogados e encontram os nossos. Essa influência de pensamentos que influenciamos uns e somos influenciados por outros, vai nos estagnar a caminhada, vai nos fazer progredir ou vai nos estacionar um pouco. Então, que tipo de pensamentos poderiam nos estacionar, por exemplo? Pensamentos que nos levassem à depressão, à doença, a ficar achando que tudo vai dar errado. Não tem às vezes que a gente está meio negativo? Tem pessoas assim, né? Principalmente quando não são baianos. É aquela coisa, vou fazer, tem uma entrevista de trabalho, não vai dar certo, o cara não vai querer me receber, vai dizer que eu não sirvo. Sabe, já vai tudo não. Eu estou dizendo que é não, imagine, o negócio está saindo aí, propagando, repercutindo, aí outras mentes que são negativas como a minha se encontram, isso vai criando um peso, né? A gente vai ver aí quando essas associações vão sendo feitas. Então, Emmanuel diz nesse livrinho que isso é só um pedacinho, porque é muita coisa que ele fala e teríamos que ter um seminário. Então, isso aí eu deixo para Mauro fazer, porque não é minha praia. Então, quando vamos nos unindo nesses pensamentos, a gente lembra, quando a gente estuda Espiritismo, que existe o quê? A afinidade, a sintonia, né, entre os pensamentos das pessoas. Então, o que é que faz com que o meu pensamento se afine com o de Mauro, por exemplo? Nós temos que ter semelhanças no que pensamos, né? Se eu penso uma coisa positiva e uma pessoa pensa junto de mim negativo, ele não vai me influenciar, né? Porque o negativo não está em mim. Eu posso até influenciá-lo, porque ele é filho de Deus como eu, e Deus não criou o mal. Deus só nos criou para o bem. Então, o negativismo é fruto ainda da nossa ignorância. Não sabemos ainda que somos, na matéria, em germe, nós somos tudo de bom. Nós somos filhos de Deus, herdeiros dessa capacidade toda que Jesus disse, poder fazer o que eu faço e mais ainda. Então, não está em nós o mal, não está em nós a doença, não está nada disso em nós. Mas nós conseguimos colocar para dentro pela nossa falta de fé, pela nossa falta de coragem, pelo nosso desânimo, pelo nosso medo. Todas as coisas, todas as emoções negativas que estão por aí rondando, a minha é deste tamanho, mas aí encontra milhares lá e aí se torna um peso grande. Então, isso Emmanuel chama esse processo de associação, né? Como tudo na vida tem, nos átomos, nas células, todas essas associações se dão no universo com os semelhantes. Tudo que é semelhante se junta em grupos, né? É como nós aqui, espíritas. Vão chegar pessoas aqui que são também espíritas, né? Se bem que chegam evangélicos, mas no fundo é espírita. Aí chega. Mas normalmente, olha, se eu gosto de canoagem, eu vou procurar um clube de canoagem. Eu gosto de ginástica, eu gosto de música, né? A gente vai se unindo aos grupos semelhantes. Então, ele diz que nós vivemos em regime de comunhão. Isso não é uma escolha, isso é da lei. Nós vivemos para nos atritar, para nos relacionar. Então, mesmo aquele homem ou mulher, né, que resolve ir para uma montanha aí qualquer, ficar contemplando e orando pelo planeta, os espíritos dizem que chega no mundo espiritual meio enferrujadinho. Porque a gente não reencarnou para ficar num lugar isolado, rezando pelo todo, né? A gente tem que ficar juntos para nos relacionar e crescer e melhorar. Então, vivemos em regime de comunhão e ele diz que isso não faz parte da escolha. E tudo nessa comunhão, nessa associação, vai partir dos princípios da afinidade, né? Então, não é os opostos que se atraem. Os semelhantes é que se atraem, pela lei da afinidade. A sintonia, a comunhão de pensamentos, de sentimentos, vai se dar de acordo com o que cada um tem de semelhante entre si.
Então, as correntes de pensamento, né, saem da minha cabeça, da sua, de todo mundo. Então, todos aqueles que pensam iguais, essas energias, essas ondas se entrelaçam, se juntam, né? Ele diz até que, por exemplo, nações, né, não é porque a pessoa está numa nação e o outro do outro lado do mundo que essas ondas não vão se encontrar, que também se encontram, né? Então, é uma coisa forte, não é uma coisa assim fácil. Então, a associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos, comanda a existência de todos os seres. Então, na natureza também, todos os seres se agrupam pela similaridade, né? Na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Então, fraternidade, todo mundo que pensa em fraternidade, as ondas se interagem. Egoísmo, né? Ele falando as nossas emoções. Amor, ódio, tudo isso vai vindo gente, né, que pensa da maneira que pensamos. A sintonia e a faixa de simpatia, né? Sentindo, mentalizando, falando ou agindo. Sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então, não tem como fugir disso. Isso é uma lei, isso é da afinidade, é da sintonia, e isso acontece, a gente queira ou a gente não queira. Se eu não quero que meus pensamentos sofram interferências negativas, eu tenho que pensar positivo. Não tenho escolha de dizer, eu quero pensar negativo, mas não quero que ninguém ouça. Não, são ondas. E é um fluido magnético, é um fluido material, não é uma coisa, né? É uma coisa que realmente não tem como a gente segurar. A gente pode disciplinar pensamentos, parar de pensar nunca a gente pode, né? Nem quando dorme, né? Porque o espírito não dorme. Então, quando o corpo relaxa, o espírito está em ação. Vocês lembram dessa pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né? Se sofremos, né, a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. E os espíritos dizem, nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque, muito frequentemente, são eles que vos dirigem. Para a gente ver como o pensamento similar, o espírito desencarnado capta da mesma maneira e vai nos influenciar da mesma maneira. É por isso que quando a gente procura um centro espírita para fazer um tratamento espiritual, estamos sofrendo qualquer tipo de interferência, por causa, às vezes, estamos depressivos ou tristes ou doentes, porque quando a gente está alegre, a gente só vai se unir com mentes positivas. Então, não tem como dizer ao espírito que está pegando carona na nossa dor, dizer a ele, ó, saia, porque agora eu não quero mais, eu quero melhorar. Não tem. Então, por isso que os centros espíritas têm que tratar o encarnado e o desencarnado. Enquanto o desencarnado também não fica melhor, ele não vai abandonar a gente. E, às vezes, a gente vai melhorando e ele também, cada um vai para seu lado, né? Bacana, cada um vai viver sua vida. Aí a pessoa, normalmente, o encarnado fica com saudade daquela companhia. Ah, era tão bom, né? Inconscientemente fica, daquela energia, né? A gente é muito assim, né? A gente gosta de sofrer, né? Depois que tem uma encarnação na Bahia, essa coisa a gente supera. Mas enquanto isso, né, Rama? Enquanto isso, a gente fica naquela coisa. Tem mesmo. Tem espíritos até que avisam. Olha, ele está me chamando. Eu não quero mais, mas ele está me chamando. Então a gente fica. Mas isso é porque as reuniões mediúnicas, os espíritos dizem, quando você atende um espírito, você está dialogando, né, com um grupo. Então, sempre imagine, se aqui a gente gosta de andar em grupos, imagine quando a gente desencarna e não tem ainda o que fazer lá. Nem sabia que tinha, né, alguma coisa depois da morte. Que esse, né, às vezes, é o nosso maior erro, é o primeiro erro, né? Quando a gente não sabia que havia vida após a morte, então a gente ficava aqui no mundo físico sem querer envelhecer. Porque se envelhecer, vai morrer. Não porque vai ter vida, não tem vida, tudo acaba aqui.
Então, haja ali plástica, haja ali estica e puxa, isso e aquilo, e vamos comprar, vamos ter coisas, né? Porque a vida é essa. Então, eu tenho que ter a melhor casa, o melhor carro, e daqui a pouco eu tenho o melhor, mas já nasceu, já criaram alguma coisa melhor. Então, a gente era o instinto de conservação para ter coisas para viver aqui. E a pessoa passava, às vezes, a vida toda sem pensar, nem por um instante, que podia, a qualquer momento, a gente sabe que pode fechar os olhos no corpo físico, qualquer hora. Não precisa ter uma bomba aqui dentro. Né? A gente, de repente, acaba aqui, ou eu estou aqui falando e bufo, caio. Mas não é? Mas não é? Tem. Então, essa coisa da gente não querer ter a consciência da imortalidade do espírito, dá mais trabalho, dá mais peso. A gente fica muito apegado às coisas, às pessoas, não é? ao momento. Até, às vezes, não quer cuidar do lado espiritual, porque diz assim, não posso ainda, deixa eu ficar mais velho, porque agora eu tenho que viajar, agora eu tenho que fazer, agora eu tenho que acontecer. Não sabendo que cuidar do espiritual devia ser, sabe, prioridade. Porque é o que pode encerrar daqui a pouco. A gente pode precisar dessa ferramenta ontem. A gente não sabe, né? Então, quando Kardec perguntou isso, e também no livro André Luiz traz no Libertação, cada mente vive na companhia que elege. Então, não é culpa, eu não estou sendo obsediado por um espírito. Eu atraí essa companhia, né? Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. No mundo espiritual também, quando desencarnarmos, nós vamos atrair no mundo espiritual as pessoas semelhantes a nós, né, pelo pensamento, pelo sentimento. Então, por isso é bom essa convivência no centro espírita, porque a gente vai fazendo o Facebook espiritual, que tem, tudo que tem aqui tem lá, muito melhor, né? Mas é lógico, a gente tem que estar respirando a mesma atmosfera dos espíritos. Eles têm que estar nos vendo em ação para que quando a gente saia daqui, eles nos reconheçam. Quando a gente quiser descer para o umbral, eles, não, vem cá. Aí, né, fora os que forem primeiro, vão guiando os outros, né? Então, a afinidade, diz o livro Roteiro de Emmanuel, somos afetados pelas vibrações, pelas paisagens, pelas pessoas e por tudo, por todas as coisas que nos cercam. Então, as conversações vão ser alimentadas, os pensamentos, né? Nossa inspiração está afiliada ao conjunto do que sentem como nós. Somos obsidiados por amigos desencarnados ou não, e somos auxiliados por benfeitores em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. Então, quando precisarmos de ajuda, quando não estivermos bem, a gente não pode ficar esbravejando, nem ficar achando que está tudo ruim, que foi abandonado, não. A gente tem que imediatamente acionar o pensamento que vai conectar com o benfeitor espiritual, né? Porque todos nós temos os nossos. Fora os amigos todos que a gente tem feito, os amigos espirituais ao longo da vida. Então, às vezes, a gente passa por um problema de saúde, ou um desemprego, ou o marido traste, né, que resolveu ser mais traste ainda. Então, sabe, são coisas que acontecem na vida de qualquer pessoa, podem acontecer. Mas na hora que eu for viver um problema desse, eu tenho que, sabe, ter alguém encarnado, pelo menos, que na hora que a gente estiver desmoronando, diga, epa, peraí, vamos pensar, né? Para que isso está acontecendo? Né? Por que isso está acontecendo? O que é que a gente pode fazer para mudar isso? Porque sempre tem o que fazer que pode modificar uma situação. Sempre tem, né? Então, o sistema de associação, diz Emmanuel, tem uma coisa que alavanca o nosso desejo de mudar, que se chama a vontade, né? Então, ele diz que o desejo é a alavanca do sentimento que gera a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Precisamos ser diferentes. Não podemos ser mais como nós somos até hoje, porque a partir do momento que a gente sabe que o nosso pensamento tem essa força de ação, de conexão, de repercussão, né, e que pode nos fazer mudar para cair ou para levantar, nós temos que ser inteligentes já o suficiente para saber, bom, eu ainda não tenho consciência da imortalidade, talvez, né? Ainda estou trabalhando isso.
Mas agora eu vou trabalhar como se isso fosse verdade. Eu antes não queria nem saber se é ou se não é. Ia viver na vida empurrando com uma barriga. Mas agora eu não estou no centro, não estou vindo toda semana, estou estudando. Deixa eu fazer de conta que eu já entendi. Então eu vou agora, durante o meu dia a dia, botar o pensamento para funcionar a meu favor. Não mais contra mim, porque é uma coisa que me pertence, que Deus me deu como alavanca. Então eu preciso acionar todo o bem divino que há em mim. Se eu fui criada por Deus, como Ele é, como Jesus mostrou que era possível, eu tenho em germe todas as virtudes, que é o que a gente precisa para ser bom. A gente só precisa ter as virtudes. A gente tem alguns defeitos e as virtudes que estão lá, porque os defeitos a gente fabrica. As virtudes já estão, né? Nós somos sementes, a gente só precisa germinar. A gente só precisa entrar num solo bom, né? Visualizado por nós, querido por nós, desejado por nós, e essa alavanca vai direitinho, né? Agora, claro, às vezes o joelho dói, às vezes engorda um pouquinho, às vezes, sabe? O coração daquela, né? Afinal, não adianta ter conservação. A gente pode ajeitar o corpo, né? Mas o que viemos fazer, o tempo que viemos passar aqui, isso está determinado e só ficaremos mais ou menos a depender de nós mesmos, né? Podemos queimar palitos ou não. Então, precisamos primeiro identificar a necessidade da educação do pensamento e o fortalecimento da vontade. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, a vontade é o leme de tudo, é ela que vai acionar todos esses tipos de força. Quais são os tipos de força? São as virtudes. É ser mais paciente, é ser mais amoroso, né? É ser mais cordato com as coisas, é não ser tão medroso, nem também tão corajoso. A gente tem que administrar uma resignação, como pedem os espíritos, mas não uma resignação pura, uma resignação ativa, com motivação. Porque quando a gente é resignado, mas tem motivação, a gente vai pesando. Não fica aquele cavalo indomado, desbandeirado. Ah, não, eu agora posso tudo, deixa eu ir. Não. A gente vai pensando, analisando, está na hora, não está, é assim, olha, isso já me freou, deixa eu ver. Então, nós somos pessoas divinas e inteligentes. Então, a gente precisa passar pela vida deixando com que as nossas forças sejam acionadas. O que é que Jesus fazia? Alguém falava alguma coisa, ele pacificava a pessoa. O outro dizia não sei o que, ele consolava. O outro arrancava a orelha do coelho, ele ia lá e botava a orelhinha no lugar, né? O cara falava, ele... Nada, nenhuma energia daquela negativa atingia ele. Pelo contrário, o que ele respondia por um ato, por um olhar, que era ele de costa, a mulher hemorrágica, né? Tocou na túnica e disse, saiu de mim uma virtude. Quer dizer, ela nem tocou nele, nem ele nela. O campo áurico dele era tão equilibrado que quando ela chegou perto, ela já melhorou. Então, isso ele transitou entre nós, quando éramos mesmo da pá virada, e saiu ainda pedindo a Deus, desculpa os bichinhos, tadinho, não sabe o que faz. Aí, ao invés de deixar na gente a lembrança da crucificação, daquela coisa terrível que nós fizemos, ele ressuscita dali a 3 dias, para mostrar a gente, epa, apaga isso da mente de vocês. A vida é imortal, nós somos seres imortais, a vida é eterna. E aí deixou isso gravado em nós, mas a gente adora botar o bichinho na cruz, mostrar, sangrando, né? Eu não, boto logo aquele lindo louro, olhos azuis, que tem um Jesus aí, vocês vão ver nas minhas aulas, que... eu não boto aqueles assim com aquela cara triste, ou então cara de padre, assim, padre antigo, não padre Francisco pra cá, né? Mas aqueles padres assim, não. Eu boto lá, estamos na América, né? Vamos aproveitar e prestigiar o Jesus americano. Então... fazer germinar. A vontade é movimento, é o impacto, né? A vontade. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia. Olha, meu efeito espírito, você viu que legal? É. O movimento ou a inércia da máquina, né? A gente ou constrói ou para. Repare, às vezes você está estagnado assim, a vida está passando e você está em casa com aquele
pijama, com aquele robinho, né? Bota um robinho, uma coisa, e fica lá olhando para o tempo, sabe? Não, tem que movimentar. Olha, a vida está aí. O relógio está tic-tac, né? Então, vamos fazer acontecer. Ave Maria. Quase, tá vendo como eu tô? É porque começaram tarde isso. Né? Concluindo com Jesus, eu sempre gosto de perguntar a Jesus, e agora? Isso é verdade mesmo? Esse Emmanuel adora contar umas histórias pra gente, deixar a gente assim, né? Mas aí eu lembrei, né, no que vai ter agora, a fé remove montanhas. A partir não desse... É este sábado, né? Não, o próximo é. Na fé divina e fé humana, né? No item 12, os Espíritos dizem, no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, somos sementes vivas, né? Quando a gente planta uma sementinha, né, não bota lá e espera aquela árvore linda surge de uma coisinha pequena, nós somos assim. E hoje, eu estava em casa de manhã e eu fiquei assim, pensando, que eu adoro um vídeo, né? Aí, mas não vinha, esses dias todos, assim, não vinha nada, assim, uma ideia boa de um vídeo. Aí eu digo, ai meu Deus, aí foi aqueles plim-plim-plim do WhatsApp, eu digo, deixa eu lá, ver os grupos. Aí Márcia mandou um vídeo de manhã, do Seja Semente, que é um projeto que tem lá em Salvador, né? Você vê, né, que o baiano já vai além, ele já sabe, Seja Semente, o projeto chama aí. Seja, porque nós somos já, tem que fazer acontecer. Aí eu trouxe o vídeo para que a gente pudesse encerrar nossa história hoje. Vai ter um fim, e a gente não sabe que horas vai ser, né? Então, hoje estamos assim com 50 anos, né, no flor da idade e tudo, mas temos que fazer acontecer essa semente. Ser semente e fazer... Bom, eu já sei que sou, eu já sei que tenho todo esse potencial dentro de mim. Não vai ser fácil nessa vida, né, ficar igual a Jesus, mas, por favor, não é possível que a gente não possa, entre nós, né, que nos amamos, nos queremos bem, praticar, né? Porque a gente não vai sair por aí pedindo perdão aos inimigos, mas a gente vai praticar entre nós, né? Estrilhou, vamos pacificar, né? Dá tempo, vamos abraçar, vamos beijar, vamos festejar a vida, a amizade, o casamento de Camila e Igor hoje, maravilha, né? Então, essa foi a mensagem que Emmanuel deixou para nós. E obrigada por tudo, gente. Cadê?